Olá, boa noite, sejam bem-vindos à live. Agora com esse tema especial dos Dias dos Pais. Hoje vamos iniciar uma sequência de lives junto com meu querido Jarbas Cesósimo. E hoje nós vamos começar falando sobre a questão do ser pai no período desde a gestação. Então vamos, na verdade, ao longo desse mês inteiro, nós vamos começar conversando, né, sobre todo o processo da paternidade, como é que a paternidade começa, como é que ela vai se desenrolando. Meu querido Jarba já apareceu aqui, eu só estou aguardando chegar o convite dele para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo. Agora chegou, vamos lá. Ah, meu querido. Prontinho! Olá! Oh. Rapaz, meu cabelo tá parecendo com o seu, só que o seu é mais bonito. Esse período de Cabelo da pandemia, pandemia. ninguém sai vivo. Ô, a Beta aí, todo mundo. E aí, Beta já gente, boa noite. chegando. Estamos testando mais Isso um aí. horário novo. Tamiles aqui também, a querida Dal, testando mais um horário. Bom. E estava aqui fazendo a apresentação, né, de que esse mês temos vários assuntos especiais sobre a questão da paternidade, o Dia dos Pais chegando. Sim, muito bom, é isso mesmo. Esse mês aí, especial, né? Eu e Vini, que além desse propósito com a psicologia, temos o nosso propósito com a paternidade aí, né? Sim. Eu me tornei pai há um ano. Quer dizer, eu me tornei pai há mais de um ano e 3 meses, né? Eu me tornei pai há exato 2 anos, quando eu soube que Larissa estava grávida. Eu acho que eu já vou começar por aqui mesmo, né? Falando Pronto, um vamos pouco de lá. como foi isso para mim, né? Primeiro, acho que a questão da paternidade ela nasce no desejo de ser pai, né? Não é uma coisa simples dizer assim, poxa, a minha companheira, a minha esposa engravidou e agora, né, aquela coisa. Tem muitos pais que se tornam pai assim no susto mesmo. Mas no meu caso já existia um desejo, já existia um processo de maturação com a questão da paternidade, de dizer não é algo só que se um dia rolar, beleza, né? Não era algo jogado ao acaso, por assim dizer, né? Era um desejo já de constituir uma família, de ser pai, de ajudar uma pessoinha ali a se desenvolver, né? Uma criança e tal. O que, Então, por favor. né, só um parêntese que isso já faz uma diferença significativa, né? Então há uma Demais. diferença quando o ser pai é um desejo, há uma diferença de quando o ser pai é um desejo, mas ainda assim o fato ocorre de uma maneira inesperada, e há o fato do sujeito que se torna pai sem o desejo de ser pai, né? E isso Isso. vai afetar e muito a conduta do sujeito perante esse novo desafio, né? Esse pequeno, grande desafio que é a Aham. paternidade. Perfeito. Então, muito bem observado, os pais que são desejantes da paternidade, os que são surpreendidos e maturam isso, e os pais que simplesmente caem de paraquedas ali com o positivo, né? No Isso meu aí. processo, já existia o desejo, desde que eu formei uma família com minha querida esposa, Dona Larissa, a gente já falava de filhos, né? Desde do namoro, do meu desejo de ser pai, do dela de ser mãe. Então, tudo isso foi uma construção, né? E aí, um belo dia, quando a Dona Larissa chega para me buscar no consultório, antes disso, eu mandei uma mensagem para ela. A gente tinha voltado de férias e tal. Mandei uma mensagem, velho, não sei o que é que tá acontecendo, mas eu tô sentindo que eu vou ser pai. Aí ela, kkk, deu risada, desconversou, e nisso ela já tinha feito um beta, que ela já tinha notado as mudanças. E aí quando ela foi me buscar no consultório, ela me deu uma caixinha, dentro tinha um body escrito a cara de painho. Quando eu abri isso, eu disse, nossa, meu Deus do céu, que é isso? Essa roupa aqui não cabe em mim, que, né? A coisa não caiu a ficha logo de cara, não. E aí foi aquela mistura de riso com choro, alegria e tudo mais. E a gente se abraçou e comemorou junto e tal.
E ali eu me tornei pai, ali eu consumei o meu desejo estava se solidificando através da junção ali da nidação, daquele processo todo que se dá para a concepção, né? Do óvulo junto com o espermatozoide e tudo mais, e a fecundação estava pronta e o serzinho estava ali já se formando, a pequena Laura. E foi muito Isso. massa esse processo, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que quando há o desejo, quando há esse processo de querer, de estar junto, de maturar isso junto, é muito mais fácil para esse pai desenvolver a paternidade dele, né? Uhum. Então Isso. é não deixar essa mulher sozinha na gestação. Isso que é, eu acho que um dos pontos centrais aqui da nossa conversa de hoje é justamente essa pergunta sobre qual é a função do homem na gestação, né? Qual é a função do Perfeito. pai ou do companheiro ou da companheira, né? Aquela pessoa que cumpre o papel ali que está acompanhando essa pessoa no processo da gestação. Então, qual é a Uhum. função? Então, esse é o bate-papo que Jarba já levanta aí, e a gente já começa a abrir em vários aspectos. Um deles é o que a gente já iniciou falando, o fato de que o ser pai passa por expectativas diferentes. Passa por aquele Uhum. sujeito que ele realmente quer ser pai, aquele sujeito que não quer ser pai. Mas existe também um outro elemento interessante. Muitas vezes a mulher pode olhar para o homem e dizer ele não quer ser pai, porque às vezes o homem não sabe o que fazer. Sim. Mas a gente precisa deixar claro de que não saber o que fazer não quer dizer que o sujeito não quer. Porque Uhum. um elemento que a gente vem discutindo muito nas nossas lives aqui ao longo do tempo é a formação cultural do homem, né? Hoje, graças ao movimento feminista, a gente, principalmente desde a década de 70, 60, 70, 80, os debates sobre o movimento feminista ficaram bem intensos e que recentemente vem ganhando novas roupagens. Então a gente discutiu muito sobre o que é ser mulher, como se torna mulher, né? Teve uma polêmica enorme recentemente numa prova aí do Enem, alguma coisa assim do tipo, que tinha uma frase clássica de Simone de Beauvoir, que ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí os ultraconservadores não entenderam muito bem o que ela quis dizer com isso, e aí foi uma guerra enorme no país. Mas o Aham. ponto central é que a gente agora está tendo a possibilidade de discutir sobre como é que a gente se torna pai. Quando é que nasce Sim. essa paternidade? E é um elemento muito novo. Então, tem aspectos do qual nossa cultura não conversa. Então, eu atendo, inclusive, um casal do qual a esposa tem uma mágoa muito grande, porque no período da gestação o parceiro acompanhou muito pouco. E quando eu vou avaliar, quando eu analiso, inclusive, junto com ele, ele tinha um desejo pela filha, mas a filha começou a mexer com ele de algumas formas que ele não soube lidar. E ele não foi treinado para lidar com aquilo. E na dúvida, Uhum. muitos homens se recolhem. Então Uhum. isso é importante que a gente diga para que a gente deixe claro de que não é porque o sujeito ele não sabe o que fazer ou porque ele não está presente que ele não quer. Mas às vezes ele simplesmente não foi ensinado, não foi tratado a lidar a lidar com elementos tão sutis como a chegada de Uhum. uma criança. Como foi Aham. para você, É. inclusive, meu querido Jarbas, lidar com a gestação? Você estava preparado para isso? Olha, já vinha o desejo, não foi nada programado, né? Se é que se programa uma criança. A criança não é miojo, né? Que você bota ali 5 minutos na água e fica pronto, né? Não, não existe essa possibilidade. Mas diante do desejo, né? Que eu já comecei a introduzir essa conversa falando desse desejo, é, tudo que eu me propunha a fazer estava muito vinculado ao cuidado com a Larissa. E cuidando da Larissa, eu entendia que eu cuidava daquele serzinho que estava em formação. Maravilha, perfeito. Então, isso que foi legal, né? Acho que foi a grande mudança de chave na minha cabeça. Porque nossa sociedade, ela durante muito tempo, o patriarcado, né, e tudo mais, essa sociedade com machismo estruturado,
deixou o homem como coadjuvante num processo tanto da criação do filho, quanto da questão da gestação da mulher. Então, por diversos momentos, eu ia para os ultrassons, né? A primeira ultrassom, eu queria filmar tudo. A médica já me deu uma bronca, ó, você não pode me filmar, você não sei o que, não sei o que. Eu disse, pelo amor de Deus, moça, deixa eu só filmar aqui, eu filmo o monitor do coração e tal. Depois a gente até mudou de ultrassonografista. E foi ótimo, porque ela era muito mais acolhedora, ela deixava eu fazer o que eu quiser lá no negócio, assim, filmar e gravar e pronto. E aí foi muito melhor. E assim, por diversas vezes eu chegava no consultório de ultrassonografia, né? Nas clínicas e tal. Depois a gente mudou para um consultório mesmo, assim, foi mais tranquilo, que era uma médica só que atendia nessa clínica e tal. Não era aquelas clínicas grandes de exame de imagem e tal, não vou citar nomes aqui para não fazer jabá para ninguém. E aí, por diversas vezes eu via mães acompanhadas de vó, né? No caso, mãe e filha, mulheres às vezes com amigas, e muito rara a figura do pai. E aí eu me questionava, eu disse, cadê esse cara, velho? Uhum. Cadê esse cara? E claro que vale a ressalva de, eu não tô aqui levantando de forma xiita, né? Ah, o cara não chegou junto e tal, até porque a gente sabe que no Brasil não existe nem licença paternidade, mas isso aí é o Aham. tópico para outra conversa, Sim. né? Imagine um homem chegar para um chefe e dizer assim, ó, cara, hoje eu não venho trabalhar, ou então eu vou chegar um pouco mais tarde porque eu vou levar minha mulher na ultrassonografia, né? Quero acompanhar o processo de gestação da minha esposa, do meu filho, da minha filha e tal. O empregador muito possivelmente vai dizer, não, você vem trabalhar. Quem está grávida é sua mulher, você não tem nada a ver Isso. com isso, né? Então já há essa cisão aí no mundo do trabalho. Então, às vezes, tem esses caras que até desejam estar perto, desejam acompanhar a esposa na ultrassonografia e durante todo o período, mas eles são tolhidos, são podados ali pelo sistema laboral a que ele faz parte, né? Às vezes é, tem várias formas aí do cara trabalhar e ganhar a grana dele né? E como eu estava falando do sistema patriarcal. Então o homem, ele primeiro é tirado de cena, né? É colocado como coadjuvante. Não E espera-se, segundo, né, a presença desse rapaz, desse homem no processo, né? sim, sim. Eu fui em todas as ultrassonografias de Larissa, não deixei Isso. um ali. Mas assim, eu sou um profissional autônomo. Sempre que ia organizar, eu já falava com a Larissa, ó, que dia vai ser, vamos lá, vamos junto e tal. Então, tem essa questão do cara não só desejar o filho, mas perceber o calendário, né? Perceber o cenário, perceber como ele vai fazer parte daquilo, porque o meu mestre de judô falava sempre para mim, né? Seja melhor do que a sua melhor desculpa. Essa frase ficou na minha cabeça para toda Isso. vez que eu invento alguma desculpa na minha vida. E, poxa, eu tava num processo de gestação da minha esposa. Eu não podia ficar de fora daquilo. Isso. É. Então eu entendi que meu cuidado era com a Larissa, que chegaria na Laura, é, que geraria uma confiança em Larissa, logo seria uma gestação mais tranquila, entre aspas, porque o primeiro trimestre é horrível para a mulher, cheia de enjoo, vomitando e perdendo peso e tudo mais, aquela questão toda. Larissa passou por isso, tem mulheres que não passam, mas a Lari É, passou. Xanda não passou. Foi uma Oh, sortuda. que sorte a dela, porque É, Larissa fala que pior do que parir é essa questão do primeiro dos trimestres. trimestre, né? Que Isso. a gente chegou a parar em emergência obstétrica Caramba. por conta de desidratação, que Larissa não aguentava nada, não segurava nada no estômago, comia Uhum. e aquele processo do enjoo, do vômito e tudo mais. Isso. Então, imagine se eu, como pai e marido, não estivesse ali presente. Seria Uhum. muito pior. E Isso. claro, a gente vem de uma realidade, né, onde o homem está se implicando mais no processo da paternidade, do cuidado com o filho e a esposa,
mas ainda existe todo um machismo estrutural que tira esse cara de cena. Às vezes Isso, até a mulher tira esse cara de cena, a isso. avó tira esse cara de cena. A gente vai Então, comentar sobre isso em outros momentos, inclusive, né? Porque sim. a gente, Aham. como a gente Aí está já falando, passa por puerpério. isso já é outro Isso. momento. Então, a própria Raquel está trazendo aqui, né, de que sempre ouvi de que o pai é cenário, né? E Jarbas, então, já traz um primeiro elemento extremamente importante, que o pai ele tem uma presença fundamental no cuidado e no suporte, principalmente dessa mulher. Então, ele é um Uhum. elo fundamental para a estruturação dessa mulher. Se a gente pensa de que a mulher ela está ali estruturando o feto no seu próprio corpo, Uhum. o homem ele precisa compreender, ou o homem, ou parceiro, qualquer pessoa que esteja ao lado, precisa Uhum. entender de que ele precisa funcionar como o suporte para a estruturação dessa mulher que vai estruturar essa criança. Então é um Perfeito. trabalho em cadeia. E esse trabalho em cadeia ele não Perfeito. pode ser rompido. Então, quando eu tive o prazer de ter feito a mesma escolha que Jarbas, e também pela facilidade de ser autônomo, mas inclusive o fato de ser autônomo também já faz parte desse meu projeto familiar, né? A Uhum. escolha da minha profissão, a forma como eu trabalho, isso passa muito pelo meu desejo do que eu penso, que tipo de presença eu quero ter dentro da minha casa, os horários que eu estabeleço de trabalho, passa muito pelo que tipo de pessoa eu quero ser dentro da minha casa. Uhum. Então, não é uma função de ser apenas um cenário, porque é muita ansiedade. Então, o processo da gestação, principalmente para os pais de primeira viagem, é uma ansiedade e Uhum. que é uma ansiedade que passa por todos. Né? Eu sou psicólogo, eu tenho um doutorado na área de família, mas eu não trabalho com criança, então eu gosto de deixar isso claro. Então, eu não sabia muito bem o que era lidar com uma criança. Eu não tenho histórico Uhum. de cuidado com criança. Uhum. Talvez a pessoa mais próxima seja o meu sobrinho, mas meu irmão mora um pouco afastado, então a gente não teve esse contato de ver crescendo Uhum. sempre. Minha irmã, quando teve os filhos, ela mora fora do país, inclusive. Então eu Uhum. não tive muito cuidado de criança, de bebê na minha existência. Eu nunca convivi com um bebê dentro de casa por muito tempo. E quando convivia, era o filho de minha irmã, quando ela veio passar um tempo aqui, aí já tinha minha mãe, era tudo novidade, então era um processo diferente. Por que falar isso? Uhum. Porque quando minha esposa ficou grávida, eu não sabia muito bem como lidar com aquilo, eu não sabia o que era. E aí a gente entra na questão dos exames, que isso que eu gostaria de deixar um relevo. Inclusive, por uma Uhum. pergunta que eu vou tentar caçar aqui de quem foi, o Juan, que ele levanta aqui, né, na verdade, um comentário, ele pede para que a gente fale sobre a questão do filho com síndrome de Down, né, como é esse processo de Uhum. aceitação. Então, como hoje o foco é a gestação, a gente pode falar das expectativas do filho que vai vir. Então, toda vez, Uhum. principalmente minha esposa que trabalha na área da saúde, para ela foi pior ainda. Então, Aqui tem uma pediatra também, meu amigo. pois Então, a é. gente tá no Então, mesmo bar. passamos. Cada exame era uma Pois é. neura, né? Então eu olhava para a Xanda no exame e aí, enquanto ela sempre brincava, né? As pessoas estão preocupadas em saber se tem 5 dedos. E Xanda já estava preocupada se será que vai ter a formação correta da coluna vertebral, se essa coluna ela não vai se formar numa posição, porque ela tem uma visão muito mais ampla. Então, quando as pessoas dizem, vocês são da área de Sim. saúde, é melhor, não é. Porque quanto mais Não. A informação você ignorância é uma tem, dádiva. pois é, Nesse sentido. você fica mais ansioso. Tanto não é à toa que muitos Aham. médicos não gostam de ir para o hospital, porque eles sabem da Sim. quantidade infinita de risco que tem. Então, Uhum. vai gerando. Eu lembro dela quando começava a ter o cálculo ai, fugiu agora o termo correto. É, do diâmetro, da Da formação da cabeça, para ver se. cabeça, né? Então, Sim. o tamanho do fêmur, né? O tamanho do pé, então, da coluna. Então, todo esse processo ia deixando ela muito ansiosa. Então, qual era a função Uhum. do pai neste momento? O pai é cenário? Não. O pai é aquele que precisa estar ali dando um suporte emocional. O pai é aquele que Uhum. precisa estar ali presente para mostrar para ela de que ela não está sozinha naquele processo.
Porque isso gera muita ansiedade. A gente estava, Xanda estava no processo de gestação no período da Zika, né? Então, ela Sim. estava muito ansiosa. Então, a gente brinca de uma forma séria, dizendo que se pudesse, ela tomava repelente, porque ela usava todos os tipos de repelente possível. E eu não Aham. posso ser aquele sujeito, eu não poderia ser aquele sujeito que ia ficar do lado, como muitas vezes a gente olha, e aí tá o sujeito reclamando, essa mulher tá muito neurótica. Não. O seu trabalho é Não. observar por que ela está neurótica e dar o suporte a ela para isso. Porque às vezes a neurose, Aham. ela tem a ver com ansiedade, mas às vezes ela tem motivo para isso. E qual é o Uhum. motivo? Se você Uhum. observar, já vou finalizando, se você observar de que você está com feto, o que você come afeta. O que você bebe, as pessoas se preocupam muito com o alimento que se come. E as pessoas não se dão conta do suco. Porque o suco também passou por um processo do toque humano, da água que é utilizada. Então, todas essas neuroses que ela ia formando, a gente conversava, ela me explicava, porque eu também aprendendo nesse processo, e ela também, Aham. e ela estudou muito mais do que eu, e aí eu fui Uhum. entendendo de que havia alguns fundamentos naquela neurose. Então, o meu Uhum. trabalho era também favorecer um ambiente de segurança para que ela Uhum. se sentisse segura. Perfeito. Eu queria fazer um gancho com essa sua fala, que eu percebo muito na psicoterapia de casal, né? Falar um pouquinho sobre isso para voltar para esse tema, na realidade. É que as mulheres reclamam muito que os homens não são acolhedores no sentido emocional. Então, quando uma mulher chora, o cara desestabiliza, ele não sabe fazer, não sabe o que fazer com aquele choro. Agora imagina para esse cara que está vendo uma mulher nervosa diante da gestação. Ele não sabe o que fazer, então ele culpa ela. Ah, essa mulher tá neurótica, essa Uhum, mulher tá não sei o isso. quê. Então ele coloca a culpa nela no intuito de dizer assim, eu não sei o que fazer, então lide com isso você, faça você, o que é que está acontecendo com você, né? Um adendo, né, importante de falar aqui em relação a essa questão dos exames, minha esposa é pediatra, velho. E aí, né, não vou dizer que é melhor nem pior, porque cada um sabe, Xanda também, muito estudiosa, sabe tudo aí sobre, né, ter buscado informação. Mas eu me lembro bem no Ela é dia meu que a gente foi. dicionário, ela é meu Ah, catálogo informativo do desenvolvimento infantil. ah, então, meu velho, tamo junto, né? Então, no dia que a gente foi fazer o exame que é o ultrassom do coração, né? A ultrassom do Do batimento cardio. cardíaco, isso, do batimento Isso. cardíaco, Que é uma frequência ultrassom cardíaca, específica para ver as câmaras do coração e tal, não sei o isso. quê. Larissa estava super tensa. Larissa, Larissa quis marcar com uma profissional que havia sido preceptora dela na residência médica, né, como pediatra. Depois ela pegou o exame, a moça falando, tá tudo bem, ela pegou o exame, sentou e leu minuciosamente. E naquele momento eu sentei do lado dela, e aí olha, eu não entendo, eu falei, eu não entendo nada que está escrito aí, mas eu tô aqui e vamos lá, me informe o que é que está acontecendo, independente de qualquer coisa, eu tô aqui com você. Eu acho que só aquilo, ela não me devolveu nenhum feedback, mas eu sabia que ela estava segura comigo do lado, porque eu passei essa segurança para ela. Agora, tem cara que não sabe acolher, às vezes tem uns pais que não sabem acolher essa esposa, e aí qualquer tipo de desestabilização emocional que ela sofra, ele culpa essa mulher. Né? Uhum, Então ele faz uma ruptura ali naquele momento, fala, isso aí é problema seu, isso. isso aí eu não sei lidar. Ah, o que é que você acha? Não sei. Não sou eu que estou grávido, não sou eu que vou dar leite, não sou eu que estou isso, não sou eu que... Esse cara ele vai se afastando. Então o processo dessa gestação, ele é o princípio da paternidade, né? É o princípio da formação desse vínculo desse homem, de como ele se enxerga como pai, de como ele vai desenvolver a paternidade dele, de como ele vai acolher essa esposa, de como ele vai agir possivelmente lá na frente no puerpério, que isso é tema para outra live, né? Já está aí no cronograma da gente. Então,
falta esse acolhimento, às vezes, do homem para com a mulher. Agora, Isso. falar um fato importante. É, muitos homens, no processo de gestação, eles vivem o luto da vida normal. Porque, infelizmente, de novo, falar dessa questão da sociedade patriarcal, machista e tal, quando um cara se torna pai, a primeira coisa que ele pensa é numa calculadora. Quanto eu vou Uhum. gastar? Isso. Como é que vai ser? Vai ser normal? Se for normal, o preço é esse. Se for cesárea, o preço é esse. Vai ter doula? Não vai ter doula? A gente vai pela médica plantonista ou vai contratar uma médica para fazer os exames e isso e aquilo? Então o cara vira uma calculadora ambulante. E com um monte de número na cabeça, ele não vai conseguir acolher a esposa, muito possivelmente. Eu fiquei com essa calculadora na cabeça e o que é que eu fiz? Eu acho que a grande sacada aqui para você que é pai ou para as esposas até conversarem com seus maridos, né, e tal, aí nosso público é mais feminino, né? Tem muito homem aí na live, inclusive um primo meu É. chegou aí, Dan. Boa noite, Dan, meu querido. E aí, é, acolher esse cara também, falar, dizer, poxa, como é que você tá? Né? Porque às vezes a mulher fica tanto na expectativa de ser acolhida que esquece de acolher esse cara e às vezes Isso, esse casal deixa de equalizar um diálogo isso. que ambos vão se acolhendo e vão entendendo o que é está acontecendo naquele momento e vão resolvendo a questão da gestação, de quais são as perspectivas, quais são os medos e anseios. Então tem mulheres que engravidam às vezes sozinha, né? Entre aspas, né? Porque nenhuma Uhum. mulher engravida sozinha, a não Sim. ser que faça uma inseminação artificial, aí isso é outra história. Mas quando eu falo engravidam sozinha, é porque gestam, passam a gestação sozinhas. Porque esse Isso. cara ele começa a sair de cena, porque ele não tem aparato emocional e nem verbal para se acolher e Isso. acolher o outro, Ou, né? Então, ou inclusive para conquistar o seu território, né? Porque sim, aí entra esse aspecto, né, de que por um lado você tem uma cultura que não ensina o homem a estar presente, né? Mas por outro uhum, lado, como você mesmo trouxe, hoje você começa a observar uma quantidade significativa de homens participando dessa live. Olha que coisa legal. sim, E isso tem sido verdade. uma crescente. E uma das coisas que a gente vem observando é que os homens estão começando a lutar pelo seu direito de estar presente. Porque muitas vezes a mulher começa a se fechar em grupos. Isso foi uma das coisas mais interessantes de uma das pesquisas que apareceu lá no doutorado, de como as Uhum, mulheres se fecham para afastar esse homem. E quando a gente fala sobre uhum, isso com as mulheres, elas normalmente elas não gostam. Elas torcem a sim. boca, né? Porque elas adoram dizer de como o homem nunca está presente. E hoje em dia a gente tem Uhum, observado um outro movimento, que o homem quer estar presente e as mulheres se fecham, né? Então junta a mãe, as amigas, a avó e fala, ele não entende nada. E nesse não entende nada vai retirando esse sujeito. Então esse sujeito ele uhum, precisa ter um aparato tanto para poder lidar com as questões emocionais, como muitas vezes para poder brigar pelo seu direito, brigar pelo seu espaço de ser pai. Ele também precisa conquistar esse território. Inclusive possivelmente é Guilherme, que tem aqui o Menes Gui, ele faz uma pergunta, né? Vocês acham que esse problema da gestação aumenta as chances do abandono parental? Pois é, por quê? Porque muitas vezes esse homem trava, que é o que Jarbas estava trazendo. Então, uhum. se a gente observa, existe uma coisa muito interessante no homem, principalmente no homem machista. Ele é casado com os amigos e não com a esposa. Então, Aham. a primeira coisa, quando eu atendo essas criaturas no consultório, a primeira coisa que eu pergunto para eles, não, na verdade não pode ser a primeira, porque senão assusta, eu preciso de um Você não tempo de corre. intimidade, e aí eu pergunto, mas você está casado com quem? Inclusive procuram psicólogos homens para poder falar das questões dele como se fosse Isso, o brother, né? Eu isso, falo, pois meu é, amigo, é uma ó, tentativa de criar um elo, né, aí fazendo uma análise, sim, uma né, aliança. analítica, fazer uma aliança, né, para que a gente não mexa Aham, nas coisas, porque no fundo o homem morre de medo, esse tipo de homem, obviamente, morre de medo de que a gente sim. toque em certos elementos da vida que ele não quer que ninguém Uhum, fale. Então, perfeito. esse homem, quando ele é casado com os amigos, ele sempre corre para os amigos. Então ele tem um problema em casa, ele não corre para a esposa para conversar com ela sobre as coisas que estão incomodando. Ele se fecha, Uhum,
Aí quando chega na mesa com os amigos, ele começa a desabafar. Aí ele começa a falar da mulher que é problemática, aí ele começa a falar sobre isso, começa a reclamar do dinheiro, começa a reclamar, aí só faz reclamar, 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 mas em nenhum momento ele constrói algo. Então isso precisa ser dito, isso precisa ficar muito bem observado, que é função do homem construir, é função do homem, porque não é só dele, porque é função do casal construir. Ambos precisam estar nesse processo. E na nossa cultura, apesar do homem se dizer que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que é o sujeito retadão, quando tem um problema, ele é o primeiro a fugir. Não é à toa que quando você pega uma criança com síndrome de Down, quando você tem uma criança autista, quando você tem uma criança com deficiência, quando a gente vai trabalhar nos serviços e quando a gente observa, grande parte das mulheres, elas são chefes de família, elas vivem uma família monoparental. Por quê? Porque o homem viu que era problema e caiu fora. Falou, deixa ela lá com o problema dela porque eu não tenho nada a ver com isso. Né? Porque não se responsabiliza, não se implica no processo. Então, o que a gente está fazendo aqui de convite e de denúncia é de que nesse processo gestacional, esse homem precisa estar presente nesse processo e ele precisa construir a sua jornada como pai. Concorda, meu querido? Concordo plenamente. E essa construção da jornada se dá na gestação. Né? O homem que se permite viver uma gestação participativa, acolhendo sua esposa, chegando junto, tentando entender quais são aqueles exames, né? Querendo participar, muito possivelmente esse cara desenvolva aí um puerpério melhor, a relação afetiva dele também melhor. Então, são fases. Quando a gente queima uma fase, quando a gente pula uma fase, a gente vai ter um déficit. Né? Uma vez eu lembro na escola, um professor de matemática, ele falando assim, professor, tô com dificuldade em função do segundo grau e tal, e eu nunca fui bom em matemática, só de humanas mesmo. E aí ele falou, você entendeu função do primeiro grau direito? Aí eu disse, sei lá, acho que sim. Aí ele, bora aqui fazer função, ele parou para me ensinar a função do primeiro grau. Por que eu tô falando isso, eu vou chegar em um ponto, calma, viu, gente? Já tô ficando tenso. Quando ele me explicou função... Calma, vou concluir, não vai ter conta não, calma. Quando ele me explicou direitinho função do primeiro grau e eu entendi tudo como é que funcionava, a função do segundo grau deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Quando um homem entende todo o processo gestacional, como ele acolhe essa mulher, como ele divide as questões dele com essa esposa também, né? Como ele fala das angústias dele nesse processo de paternidade, fica muito mais fácil. Uma coisa que eu fiz no meu processo, quando Larissa estava grávida, foi procurar a psicoterapia sistêmica. Eu disse, eu quero entender agora, em uma abordagem teórica pontual, sistêmica, de família, como foi meu processo como filho e como será meu processo como pai. E aí isso foi muito legal para mim, porque eu busquei ajuda, porque eu tava já deu um nó na cabeça. Quais são os valores que eu vou passar para minha filha? Quem sou eu? Como é minha família de origem? Como é que vai ser? Como é que eu vou lidar com o meu casamento diante disso? Então, outras dúvidas vieram. São muitas ansiedades. Isso. E essas dúvidas tinham que ser acolhidas em um ambiente em psicoterapia, né, com uma psicóloga atendendo, eu procurei uma psicóloga, porque não caberia só o diálogo com minha esposa. Eu senti uma angústia maior do que cabia naquele espaço do diálogo com minha esposa. E às vezes os caras não fazem isso. É aquela coisa do calar, né, do não conseguir falar, de começar a fugir. Vai resolver tudo sozinho. Isso. Aí vai resolver como? Começa a fazer hora extra para querer ganhar mais, com o pretexto de dizer, não, porque eu quero dar um plano de saúde melhor para minha filha, o meu filho, eu quero colocar na escola, eu quero não sei o quê. Então ele já vai projetando coisas que ele nem vivenciou ainda, a fim de calar essa dor de agora. Isso. E quando ele pula essa etapa, muito possivelmente esse buraco emocional que ficou aqui atrás vai crescendo e vai engolindo a relação dele com a esposa e vai engolir também o processo dele como pai. Isso. E por isso ele cai fora. Porque ele é
ele é capturado da cena paterna porque ele não acolheu, ele não sabe acolher, ele não vai saber lidar com a criança, então ele já fica cheio de medos e é muito mais fácil ele cair fora e mandar o cheque dele ali, né, no final do mês e dizer assim, estou cumprindo minhas obrigações como pai. Uhum, Não isso. tá. E Não não tá. está mesmo. Inclusive, o próprio direito está se abrindo para isso, né? Eu acho bem interessante. Então, eu, como sou professor da Faculdade Baiana de Direito, uma das questões que o direito hoje começa a se confrontar é sobre a questão do valor afetivo. Então, há um debate muito sério hoje no direito se o pai ele deveria pagar indenização ao filho se ele não se comprometer como pai. Então há um Uhum. questionamento muito grande na área do direito em relação a isso. Mas o que é que isso vale a pena? O que é que a gente está realmente discutindo? O fato de que a nossa sociedade está começando a se abrir para a possibilidade de entender de que os homens ele possui uma responsabilidade nessa família e que não é uma responsabilidade meramente financeira. Né? Uhum. Essa Perfeito. responsabilidade, ela passa por todo um processo de desenvolvimento da personalidade. Então, por exemplo, a presença, eu não vou me estender porque isso é assunto de outra live, mas a presença ou não do pai afeta, inclusive, Uhum. o desenvolvimento dessa menina ou desse menino nos relacionamentos futuros deles. Então, Sim. puxando para o nosso tema de hoje, a questão da gestação,